Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Aqui é o professor Kaique Moura. Estou hoje aqui em parceria com o professor Deodato Neto para a gente dar uma força para a galera que está se preparando aí para o concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas. A gente vai tratar hoje aqui da Lei 11.419, né, que trata, por sua vez, da informatização dos processos judiciais. Essa lei veio aí no seu edital, né, veio no conteúdo programático, Lei 11.419, e a gente acredita que ela seja uma boa aposta para se dar uma lida. Por quê? Porque ela é uma lei bastante curta, né, gente? E é de fácil entendimento e geralmente o examinador cobra a literalidade dela. Então, você lendo essa lei, você consegue ler ela em 15, 20 minutinhos, você lendo ela, você pode garantir, e vindo 2 ou 3 questões, você garante com muita facilidade. Então, o custo-benefício é muito bom dessa lei, tá bom? Então, em conversação com o professor Deodato Neto, decidimos fazer esse curso que vai ser através da resolução de exercícios. Então, eu separei provas, na verdade, questões de provas anteriores que tratam sobre a Lei 11.419 e coloquei todas no modelo CESP, especificamente no modelo certo e errado, que vai ser o modelo da prova de vocês. Então, a gente vai ler as questões, vamos resolver as questões juntos, entender o erro e o acerto de cada um e adentrar dentro dos artigos da lei para a gente conseguir fazer uma revisão bem maneira para vocês. Tranquilo? Então vamos lá, sem mais delongas. Lei 11.419 de 2006. Questão número 1, galera. Olha só. Ela fala o seguinte, deixa eu só colocar aqui minha canetinha já. O uso do meio eletrônico na tramitação dos processos judiciais é admitido indistintamente no processo civil, penal e trabalhista, bem como nos juizados especiais em qualquer grau de jurisdição. Galera, essa questão, né, ela está corretíssima, tá? Então, ela está certa. Por quê? Porque é o seguinte, essa questão, ela veio um copia-cola, na verdade, do parágrafo 1º do artigo 1º da lei. Então, o que ela fala? Vamos lá, então, vamos entender isso aqui. O que ela fala? Ela fala de maneira e a quem se aplica. Vai se aplicar quais processos? As disposições dessa lei. A disposição dessa lei vai se aplicar ao processo civil, ao processo penal e ao processo do trabalho. Nesse sentido, qualquer recorte que o examinador trouxer aqui, falando, por exemplo, que vai se aplicar ao processo civil e ao processo do trabalho, mas não se aplica, no entanto, ao processo penal, vai estar invalidando a questão e vai estar tornando errado. Além disso, é importante a gente lembrar que se aplica também aos juizados especiais e em qualquer grau de jurisdição. Isso quer dizer que também, se o examinador trouxer falando que se aplica só aos tribunais, aí vai estar invalidando também. Então, como que a gente vai entender isso aqui? Vai se aplicar de qual maneira? Indistintamente a quais processos? Civil, penal e do trabalho. E aos juizados especiais se aplica? Se aplica também. E tem que lembrar também que vai ser em qualquer grau de jurisdição. Vamos então ao dispositivo legal, só para fixar e finalizar esse entendimento. Olha só, aplica-se o disposto nessa lei indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais em qualquer grau de jurisdição. Então vamos entender, basicamente isso aí que você tem que pegar desse parágrafo primeiro. Pode ser que seja na sua prova, viu? Vamos lá. Questão número 2. Para o disposto na referida lei, considera-se meio eletrônico toda forma de comunicação à distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores. Cara, essa questão aqui, ela está errada. O que acontece aqui, gente? Acontece o seguinte, acontece que o parágrafo 2º do artigo 1º, ele traz 3 conceitos para a gente. Tá? Primeiro ele traz o conceito de meio eletrônico, depois ele traz o conceito de transmissão eletrônica e depois ele traz o conceito de assinatura eletrônica. O que aconteceu aqui? Aconteceu que ele trouxe o conceito de transmissão eletrônica, mas colocou como meio eletrônico, galera. Isso aqui está errado. Então quer dizer que o erro aqui é falar que toda forma de comunicação à distância, com a utilização de rede de comunicação, é meio eletrônico. Não, galera, isso é transmissão eletrônica, tá? Esse é o conceito de transmissão, beleza? Então, o que a gente pega aqui, ó? Olha aqui, o inciso 2 do artigo 2º, ou do parágrafo 2º.
Olha ele aqui, ó, presta atenção nesse aqui. Transmissão eletrônica, toda forma de comunicação à distância com a utilização da rede mundial, preferencialmente a rede mundial de computadores. E-mail eletrônico, por sua vez, é qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos. Então, cara, como que a gente vai pensar isso aqui? Pode ser que venha na sua prova também invertendo os conceitos, ou seja, ele traz o conceito de e-mail eletrônico, mas fala que é transmissão eletrônica. Ou ele traz o conceito de transmissão eletrônica e fala que é e-mail eletrônico. Vamos se atentar a isso. Quando a gente fala de transmissão, falamos de comunicação eletrônica. Beleza? Então, quando nós falamos de transmissão, olha lá, é quando eu transmito um vídeo, eu transmito um áudio, transmito alguma coisa, essa transmissão tem a ver com comunicação eletrônica. Por sua vez, o meio eletrônico, ele é um conceito muito mais amplo. Ele fala sobre qualquer tipo de armazenagem e tráfego de arquivos, de imagens, etc. Então, vamos pensar assim, quando nós falamos em transmissão eletrônica, lembramos de comunicação eletrônica. E quando nós falamos, por sua vez, de meio eletrônico, estamos falando necessariamente de armazenamento e tráfego. Então, meio eletrônico, armazenamento e tráfego. Transmissão eletrônica, comunicação. Tranquilo? Então vai ficar basicamente isso. Aí o inciso, esse artigo também fala da assinatura eletrônica. E a gente só tem que lembrar que a assinatura eletrônica tem de dois tipos. A assinatura digital ou a por credenciamento. Não precisa saber mais que isso, eu não acredito que venha uma questão de prova nesse sentido. Então vamos lá. Olha só, então esse item 2 está errado, porque quando a gente fala de comunicação, nós estamos falando de transmissão e não de meio, aqui como a questão trouxe, tá? Esse aqui, olha lá, meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego. Então, falou armazenamento ou tráfego, o seu pisca-alerta tem que ligar na hora, porque você tem que saber que está falando de meio eletrônico, que é muito mais amplo. Agora, quando falamos de transmissão eletrônica, aí sim, a gente tem que lembrar de comunicação. Tranquilo? Agora, a assinatura eletrônica, daí ele fala aqui que a assinatura eletrônica pode ser de dois tipos. Assinatura digital, tranquilo, mas pode também ser mediante cadastro do usuário no Poder Judiciário. Então, é isso que a gente tem que entender desse parágrafo 2º. Olha a questão 3. Para disposto na referida dessa lei, considera-se transmissão eletrônica qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos. Cara, o que ele falou aqui? Qualquer forma de armazenamento ou tráfego. Transmissão tem a ver com comunicação, não tem nada de comunicação. E é por isso que essa questão também está errada, porque o conceito que ele trouxe aqui não é de transmissão, é de meio eletrônico. Então vamos anotar aqui que esse conceito é de meio, né? É de meio eletrônico. Tá? Aí é só isso aqui que vocês precisam entender. Transmissão, comunicação, armazenamento e tráfego meio eletrônico. Próxima questão. Para o envio de petições, recursos e para a prática de atos processuais por meio eletrônico, é obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário. Cara, essa questão está correta sim. Tranquilo? Porque para você poder enviar, para você praticar atos processuais, né, para você, na forma eletrônica, você necessariamente tem que ter ido lá no Poder Judiciário e feito o seu credenciamento para você poder praticar esses atos processuais. Olha lá o que fala o artigo 2. O envio de petições de recursos e prática dos atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante o uso de assinatura eletrônica. Primeiro que tem que ter assinatura eletrônica, né, para confirmar. Isso aqui tem tudo a ver com uma matéria que o professor Deodato traz, que é a matéria de segurança da informação. Então, é necessário que cada usuário que vá praticar atos processuais de forma eletrônica tenha a sua assinatura eletrônica. E, para fazer essa assinatura eletrônica, é obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário. É basicamente isso que a questão trouxe o caput do artigo 2º. Parágrafo 1º. O credenciamento do Poder Judiciário será realizado mediante no qual esteja assegurada adequada identificação presencial do interessado. Isso quer dizer que para você se credenciar perante o Poder Judiciário, você necessariamente tem que ir lá presencialmente para poder fazer esse credenciamento. Então, fica atento nisso aqui, tá? Porque pode ser que
eles queiram criar uma questão com base nisso. Então tem que lembrar que para fazer o credenciamento, além dele tem que ser prévio, porque você necessita de assinatura digital para praticar atos processuais, você ainda precisa ir presencialmente para fazer esse credenciamento. Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações. Bom, tranquilo, isso aqui dá bem meio óbvio. Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto nesse artigo. Então aqui vamos ficar só atentos que isso aqui é uma possibilidade, tá? Isso aqui é uma possibilidade e não um dever. Então quer dizer que a lei aqui trouxe uma possibilidade dos órgãos do Poder Judiciário se unirem ali e criar um cadastro único, cadastrar todo mundo num banco de dados só. É dever? Não, é possibilidade. Fica atento a essa questão. Questão número 5. Questão número 5 já está pego. Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até às 22 horas, né? Às 22 horas do último dia. Isso aqui está errado. Por que está errado, galera? Porque é o seguinte, quando nós temos atos processuais a serem praticados e você está no último dia do prazo, chamado prazo fatal, né? Até quando você pode protocolar e você vai estar tempestivo? Tempestivo quer dizer que você está dentro do prazo. Até quando você pode? Você pode protocolar até as 24 horas do último dia do prazo. Então, se você está com um prazo que vence, vamos supor que vencesse hoje, né, e você tem que protocolar, você pode protocolar até as 24 horas desse dia, que se você protocolando dentro desse interregno, você vai estar dentro do prazo e o seu ato processual vai ser considerado tempestivo. Então se atente a isso, porque não é a primeira questão, tem várias questões que ele mudam esse horário. Ele fala que é 21, fala que é 20, fala que é até às 16. Fique atento. Se você estiver no último dia do prazo e você vai protocolar, você quer protocolar de maneira eletrônica, você tem até as 24 horas desse dia e você protocolando dentro desse prazo vai ser considerado um ato tempestivo. Tranquilo? Então olha só, vamos lá. Então essa questão, galera, ela está errada justamente por conta disso, porque ela trouxe 22 horas e na verdade não são 22 horas, né? É até as 24 horas. Tranquilo? Olha só. Considera-se realizados os atos processuais por meio eletrônico aqui, no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido o protocolo eletrônico. Vamos só se atentar a esse artigo 3º, porque embora não tenha sido objeto da questão, pode ser da sua prova. Que ele fala? Ele fala quando vai ser considerado praticado um ato processual de forma eletrônica. Quando que vai ser? Quando você enviou. Então, se você enviou às 14 horas, se você enviou às 15 horas, se você enviou às 16 horas, vai ser considerado o momento do protocolo, o momento da prática do ato processual vai ser considerado no momento do envio. Então, fique atento a isso aqui. Aí o parágrafo único fala que quando a petição eletrônica for enviada para atender um prazo processual, né, então você quer atender um prazo, será considerada tempestiva as transmitidas, olha lá, até as 24 horas, né, do seu último dia. Então, fiquem, né, atento a isso aí. Agora aqui eu trouxe 4 questões que a gente vai pegar para resolver, que a gente quer, essas 4 questões aqui tratam aqui do artigo 4º. Então vamos analisar o artigo 4º e depois nós passamos as questões. Olha lá, o caput. Os tribunais poderão criar diário de justiça eletrônico, disponibilizados em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos, próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicação em geral. Então aqui a lei trouxe outra possibilidade, né? Uma possibilidade de você criar o quê? De você criar um diário da justiça eletrônico. Então nós temos o diário oficial, onde você verifica as publicações ali feitas, mas você também pode criar um diário de justiça eletrônico. Você tem essa possibilidade, né? E esse diário, as publicações vão ser disponibilizadas na rede mundial de computadores, né? Os atos judiciais e atos administrativos. Tranquilo? Aí ele vai tratar aqui um pouquinho desse diário de justiça eletrônica. Olha lá, parágrafo 1º. O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido pela autoridade certificadora credenciada na forma da lei
específica. Então, quando o agente for fazer uma publicação, por exemplo, uma publicação de um acordo, uma publicação de uma intimação, nesse diário oficial, ele necessariamente vai ter que ser assinado e essa assinatura vai ter que ser precedida de um credenciamento por autoridade credenciadora. Tranquilo? Certificadora, autoridade certificadora. Então, olha lá o parágrafo 2º. A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Então, aqui a gente tem um parágrafo que é bastante em prova. O que ele está falando aqui? Que essa publicação, ela substitui outras. Então, se você publicou no Diário de Justiça Eletrônico, você não vai precisar, por exemplo, publicar no Diário Oficial. Então, ela substitui. Aí ela traz exceção. A exceção dos casos que, por lei, exigem, né, intimação ou vista pessoal. Então, como que a gente vai raciocinar isso? A publicação no Diário de Justiça Eletrônico substitui as outras publicações? Sim, substitui as outras publicações. Só não vai substituir aqueles que exigem intimação pessoal, intimação ou vista pessoal. Esses dois casos não vai substituir. Então fica atento a isso. A regra substitui, exceção, intimação e vista pessoal. Parágrafo 3º. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Cara, esses dois parágrafos aqui, 3º e 4º, caem muito em prova, cara, porque eles podem acabar aí te confundindo em alguns quesitos. Então vamos ficar atento a eles agora. Olha lá, considera-se como data da publicação. O que ele está falando aqui? Quando que vai ser a data da publicação? Se o cara lá, ele publicou uma intimação hoje, né? Se o cara lá publicou um despacho hoje, quando vai ser considerado publicado? Olha lá, o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização. Então, é o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, né, da informação no Diário de Justiça Eletrônica. Então, a gente tem, vamos lá, data da disponibilização. E quando que vai ser considerada a data da publicação? O dia útil posterior. Então, vamos supor que aqui a gente disponibilizou numa sexta-feira um ato. Quando que ele vai ser considerado publicado? Só na segunda, porque sábado e domingo é considerado não dia útil. Então fique atento a isso, porque ele pode trazer um caso concreto aqui e fugir um pouquinho do padrão da literalidade. Olha lá o parágrafo 4º. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado da publicação. Então aqui, cara, você tem que ficar mais atento ainda. Observa aqui do lado. Então a gente tem aqui, vamos supor que aqui seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Presta atenção, se um ato foi, e aqui a gente tem outra semana, né? Segunda, terça, quarta e assim por diante. Se um ato foi disponibilizado, tá? Se um ato foi disponibilizado aqui na sexta, né? Então aqui nós tivemos a disponibilização. Quando vai ser considerado a data da publicação? Não, peraí, então a data da publicação é no dia posterior útil, né? No dia útil posterior, o da data da disponibilização. Então, se ele foi disponibilizado na sexta-feira, né, pula sábado, pula domingo, na segunda-feira vai ser considerado o quê? Publicação. Tranquilo? E quando que vai começar a contar o prazo? O dia posterior da publicação, que é na terça-feira. Então, aqui, ó, o prazo começa aqui. Prazo começa. Então, fique atento a isso aqui, que funciona da seguinte maneira. Dia da disponibilização, disponibilizou um dia, no dia útil posterior é considerada a publicação e no dia útil posterior começa a contagem do prazo. Então, nós temos 3 institutos: disponibilização, publicação e contagem do prazo. Primeira disponibilização, o dia útil subsequente, publicação. O dia útil subsequente, contagem do prazo. Tranquilo? Aí, só o parágrafo 5º aqui. A criação do Diário da Justiça Eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 dias no Diário Oficial em uso. Bom, estamos falando aqui, a gente tem que lembrar que aqui a gente está falando de uma possibilidade de uma criação de um Diário de Justiça Eletrônico. Se fizer essa criação, né, tem que divulgar para todo mundo que vai começar, as publicações vão começar a correr no Diário de Justiça Eletrônico. E vai ter
continuar sendo publicado durante 30 dias no meio que se utilizava anteriormente. Só isso. Então preste atenção no prazo, para caso eles queiram comprar o prazo, e saiba, se for fazer a criação, tem que se divulgar amplamente e tem que ficar sendo publicado no instrumento anterior pelo prazo de 30 dias. Agora vamos às questões. Considera-se como data da publicação. Opa, qual que é a data da publicação? Olha, ele vai falar, é o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônico, quando terão inícios os prazos processuais. Ele começou bem, a primeira parte está toda correta, mas a segunda parte está errada. Por quê? Porque o início do prazo processual não é com a publicação, é o dia útil posterior da publicação. Então ele acertou quando ele fala que a data da publicação é o primeiro dia útil seguinte da disponibilização. Correto, mas o prazo não começa ali, começa no dia útil posterior. Então questão 6 está errada. Somente os atos processuais do processo eletrônico devidamente autorizados pelos presidentes dos tribunais é que poderão ser assinados eletronicamente na forma estabelecida na referida lei. Isso aqui está errado, né? Porque todos os atos processuais são assinados, tranquilo? Todos os atos processuais têm que ser assinados, não vai ser só o presidente que vai assinar. Então, somente os atos processuais do processo eletrônico devidamente autorizados é que poderão ser assinados eletronicamente. Não, né? Qualquer pessoa, qualquer parte do processo, então o advogado, ele pode fazer a sua assinatura digital, porque é a partir daí que ele pode fazer o protocolo de uma petição inicial, é a partir da sua assinatura digital que ele pode interpor um recurso, é a partir da sua assinatura digital que ele pode interpor um agravo, é tudo a partir da assinatura digital dele, tranquilo? Então, errado isso aqui, não é só os presidentes dos tribunais que fazem a assinatura digital, as outras pessoas que trabalham no processo também podem, né? Procuradores, defensores públicos, os advogados, aí tem uma infinidade de pessoas que podem estar trabalhando no processo, até um próprio analista do tribunal, até um próprio oficial de justiça, muita gente pode estar atuando dentro do processo, pode estar se utilizando da assinatura digital para autenticar os seus atos. Questão 8, só que esse aqui não está, o fundamento não é aqui, se eu não me engano, o fundamento desse artigo aqui é na questão 8, e esse questão 8 aqui, o fundamento é no parágrafo único do artigo 8º. Parágrafo único do artigo 8º. Eu achei interessante isso aqui, porque essa questão está correta. Geralmente, quando a gente fala de direito, a gente fala, cara, fuja das questões que tenham todos. Geralmente, quando tem todos, dificilmente está correto. E nesse caso está correto, todos os atos do processo eletrônico serão assinados eletronicamente na forma estabelecida na referida lei. Então isso está correto, fique atento a isso, não se assuste com o todos nesse caso. No processo, questão número 9, no processo eletrônico todas as citações, intimações e notificações, exceto os da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico na forma da referida lei. Isso aqui está errado, galera, porque embora no processo civil nós temos a obrigatoriedade de intimação pessoal, a Fazenda Pública ela tem essa prerrogativa de ser notificada pessoalmente dos atos processuais, ela pode ser, no processo eletrônico, intimada e notificada através do mesmo. Então, isso aqui está errado, porque é incluída, né? Incluída a Fazenda Pública. Tranquilo? Então, a Fazenda Pública não é exceção à necessidade das intimações serem feitas por meio eletrônico. Ela também vai ser notificada e intimada por meio eletrônico. Se atente a isso. Bom, a questão 10, 11 e 12 vai tratar sobre intimações que estão previstos no artigo 5º. Aqui pode vir uma questãozinha também. Vamos analisar o artigo 5º e a gente encerra essa aula. Olha só, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio. Opa, então olha aqui, presta atenção nisso aqui, galera. Né? Aqui eu vou trocar para o meu marca-texto. Vamos lá. Né? Em portal próprio. Então se atente a isso, que a intimação vai ser feita em portal próprio quando aos que se cadastrarem na forma do artigo, dispensando a publicação no órgão oficial, inclusive o eletrônico, né? Inclusive o eletrônico. Então, quando a gente tem uma intimação, né, a gente avisa uma parte para praticar determinado ato, para fazer determinada coisa, essa intimação pode ser feita em um portal próprio de intimação. Então, se atente a isso.
considerar-se-á... Agora ele vai falar assim, você faz a intimação por meio do portal próprio. Quando que vai ser considerada feita essa intimação? Olha o parágrafo primeiro. Vai ser considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica, certificando nos autos da sua realização. Então, você foi intimado aí para praticar um ato processual, quando que você vai ser considerado ciente dessa intimação? Quando você acessar o portal. Você acessou o portal lá, vai constar que você acessou determinado dia o teor daquela intimação, então você vai ser considerado na data que você acessou. Olha lá o artigo 2º. Deixa eu só fazer uma indagação. E se o cara não efetivar a consulta? O processo vai ficar parado? O parágrafo 3º vai resolver isso pra gente. Antes, atenção ao parágrafo 2º. Na hipótese do artigo 1º no parágrafo 1º desse artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada feita, né, vai ser considerada realizada no primeiro dia útil seguinte, seguindo a regra da publicação e seguindo a regra da contagem do prazo, que vai ser considerado no dia útil seguinte. Se o cara tiver acesso àquela intimação, se ele acessar a intimação no sábado ou no domingo, ele vai ser considerado intimado no dia útil subsequente. Então, isso também é regra aqui. Agora, olha lá, e se o cara não acessar? Cara, se o cara não acessar, o parágrafo 3º resolve. A consulta referida no parágrafo 1º e 2º desse artigo deverá ser feita em até 10 dias corridos contados da data do envio da intimação. Então fique atento que nós falamos aqui de vários dia útil subsequente, e até a contagem dos prazos processuais em via de regra no processo civil é através de dias úteis, mas aqui nós temos um prazo em dias corridos. Então preste atenção. Da data da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Então, se o cara foi intimado de um ato processual, mas ele não consultou esse processo em 10 dias corridos, ele vai poder sofrer uma pena de ter sido ser já considerado intimado na data do término do prazo, tranquilo? Então, olha lá o parágrafo 4º. Em caráter informativo, poderá ser efetivada a remessa da correspondência eletrônica comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do parágrafo 13 aos que manifestarem interesse nesse serviço. Então, na verdade, o parágrafo 4º ele traz a possibilidade de que você opte por um serviço de ser informado, por isso que fala que é em caráter informativo, de ser informado no seu e-mail, né? Aí ele fala que na sua correspondência eletrônica. Então, você tem a possibilidade aí de você querer ou não esse serviço, ele é facultativo, você tem que manifestar interesse. Aí o parágrafo 5º ele fala aqui, ó, nos casos urgentes em que a intimação feita na forma desse artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes, ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burlar o sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio. Então, nós temos aqui dois casos. Caso urgente ou caso em que fique evidente que está se tentando burlar, você vai praticar o ato por outro meio, para que se cumpra a finalidade daquele ato, e isso vai ser determinado por quem? É claro que vai ser pelo juiz. O parágrafo 6º, a intimação feitas na forma desse artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Então tem os mesmos efeitos jurídicos. Tranquilo? Agora vamos lá. Só uma coisa aqui, bem rápido. Quando vai ser considerada feita a intimação, né? A gente foi lá e intimou o cara de maneira eletrônica em portal próprio, como a gente viu que tem que ser. Quando vai ser considerada feita a intimação? Quando ele consultar. Quando ele o quê? Quando ele consultar. E se ele consultar em dia não útil? Aí ele vai ser considerado intimado no dia útil subsequente ao dia que ele consultou. E se ele não consultar? Se ele não consultar nunca, então ele tem um prazo aí de 10 dias contadas da intimação, contadas da disponibilização da intimação, 10 dias úteis ou corridos. 10 dias corridos, sob pena de ser considerado intimado com o término do prazo. Por fim, a gente tem que lembrar que tem a possibilidade de você da intimação ser feita de outras maneiras, com dois requisitos: se for em caso de urgência ou se alguém estiver tentando burlar o sistema. Nesse caso, vai poder ser feita a intimação pelos meios ordinários, e isso vai ser tudo determinado pelo juiz. Tranquilo? Então vamos lá. Agora vamos às nossas últimas questões deste bloco. Olha lá, questão 10.
Questão 10 fala o seguinte: as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio. Beleza, até aqui está correto. Aos que se cadastrarem na forma da referida lei, beleza? Dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Isso aqui também está correto, como vocês podem observar, exatamente é o que fala o caput do artigo 5º, inclusive eletrônico. Fica atento que ele pode mandar um salvo aqui. Se ele mandar um salvo vai estar errado. Fique esperto. Olha só, questão 11. As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio não dispensam a intimação pessoal com carga dos autos ou os órgãos de representação judicial da Fazenda Pública. Então, na verdade, não dispensam a intimação pessoal. Na verdade, elas dispensam sim, porque elas são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Então, fique atento a isso. Então, está errado por conta disso, né? Está falando aqui com representação judicial das fazendas públicas, mas a Fazenda Pública também está abarcada por essa questão de você poder ser feitas as intimações em portal próprio pelo meio eletrônico. Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma eletrônica possa causar prejuízo a quaisquer das partes, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. Isso aqui está correto, porque é justamente nesses casos, os casos urgentes, ou que possa causar prejuízo. Na verdade, ele só trouxe um desse aqui. A gente tem um outro caso que é a tentativa de burlar o sistema, mas nesse caso ele também deverá ser realizado por outro meio, e isso vai ser determinado pelo juiz. Essa questão também está correta, né? Então, gente, a gente finaliza a nossa aula por aqui, essa parceria com o professor Deodato. Eu me coloquei à disposição que, se vocês manifestarem interesse, a gente pode gravar outras questões, tem algumas outras ainda que podem ser resolvidas, abarcando outros pontos da lei. Fiquem à vontade, se desejarem que seja feito essa aula adicional, eu estarei à disposição para ajudar os senhores nessa empreitada. Agradeço por terem ficado até aqui e até mais.